Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki e o Stalker da Nayeon voltou a dar as caras. Pois é, e nesse vídeo vamos recapitular quem é esse Stalker da Nayeon e as mais recentes atualizações sobre o caso. Tudo começou em novembro de 2019, quando um suposto fã da Nayeon começou a viralizar nas redes sociais. Esse fã estava à procura da Nayeon e já teria ido em vários lugares que ela frequenta. Até aqui não tinha nada demais, acredito que todo fã, caso tivesse a oportunidade, também viajaria para a Coreia para tentar conhecer o seu ídolo. A questão em torno desse fã da Nayeon é que ele não era apenas um admirador, mas sim uma pessoa que desenvolveu sentimentos pela Nayeon e que estava obcecado. Mais tarde descobriu-se que o nome desse Stalker é Joshua e que ele teria vindo da Alemanha. Ele chegou a ir no prédio da JYP, mas chegando lá ele foi barrado, é claro, e impedido de entrar em contato com a Nayeon. Pouco tempo depois, também começou a circular nas redes sociais várias declarações sobre o Josh, afirmando que ele e a Nayeon tinham um relacionamento, entre outras afirmações que eram inventadas pelo Josh. Com isso, o fandom do Twice se juntou e começaram a enviar vários e-mails em massa para a JYP Entertainment, que até então provavelmente pensava que não era nada demais, que era apenas mais um fã, e não tomou nenhuma atitude nesse primeiro momento. Como o Stalker não conseguiu encontrar a Nayeon nessa primeira tentativa, ele voltou para a Alemanha. E desde então começou a fazer várias postagens em suas redes sociais, declarando seu amor pela Nayeon. E parecia que estava tudo bem. Foi então que no dia 2 de janeiro de 2020, a JYP Entertainment publicou um comunicado informando que o Twice estava sob proteção policial, devido a um episódio recente onde o grupo teria se encontrado com o Stalker da Nayeon durante um voo. A JYP na época não deu detalhes de como isso aconteceu, mas quem falou sobre foi o próprio Stalker, por meio de um vídeo que ele publicou em seu canal do YouTube. Eu vou passar agora um trecho do vídeo que eu fiz na época, explicando como tudo aconteceu. Ele postou um vídeo em seu canal no YouTube. No vídeo ele mostra um desenho, diz que estava na classe executiva, onde eram 3 fileiras com 5 assentos duplos. Ele até fez uma marcação mostrando onde cada integrante do Twice estavam sentadas e em vermelho seus seguranças. Como vocês estão vendo na imagem, a Nayeon é a marcação lilás e ele a verde, ou seja, ele estava praticamente do lado da Nayeon. O Josh conta que a princípio ele não sabia se o Twice realmente estaria nesse voo, mas que algumas pessoas no Twitter disseram que sim, então ele resolveu arriscar. Eu pesquisei no Google quanto tempo dura em média uma viagem do Japão para a Coreia e dá aproximadamente 1 hora e 20 minutos de voo. Foi postado um stories na conta oficial do Twice com as frases: "Por favor, vá para casa. Por favor, pare, eu te imploro." Não se sabe quem postou a foto, mas dá para ver ao fundo uma janela de avião, então tudo indica que tenha sido durante esse voo. Eu tenho uma teoria de que alguém, assim que reconheceram o perseguidor, postaram essa foto para evitar que ele tentasse qualquer coisa. Eu acredito nisso, porque logo em seguida o stories foi apagado. Continuando, o Josh disse que a certa altura ele pegou suas cartas, levantou-se e caminhou calmamente na direção da Jonghyun, pois ela estava sentada na cadeira do corredor e a Nayeon na janela. Ele disse que elas pareciam estar dormindo e tentou falar em coreano: "Você pode ler minhas cartas?" Nesse momento, ambos os managers, que são os seguranças do Twice, foram para cima dele, impedindo que ele se aproximasse mais. Ele então começou a gritar dentro do avião, mas os seguranças gritaram ainda mais alto, de forma que as garotas não conseguissem entender o que ele estava dizendo. E segundo ele, nesse momento, todas elas pareciam fingir que estavam dormindo, porque não tinha como elas não terem acordado depois de tanta gritaria. Os seguranças começaram a empurrá-lo de volta para seu assento e fizeram uma espécie de barreira para que ele
não se aproximasse das garotas. Eis que os agentes de voo chegaram, foi explicado o que estava acontecendo, logo em seguida chegou um gerente e foi informado ao Josh que caso ele não parasse, a polícia seria chamada. E ele começou a discutir, dizendo que não tinha feito nada, que os managers pularam em cima dele sem necessidade e ele só estava tentando confessar o seu amor a Nayeon. Foi então que ele começou a chorar. Ele não diz o que aconteceu durante o desembarque, mas dá pra ver que quando o Twice desembarcou no aeroporto de Seul, elas estavam rodeadas de seguranças, o que sugere que foi pedido um reforço na segurança delas durante o desembarque. Nas imagens, a Nayeon também parece estar muito abalada. A JYP, como eu disse lá no início, logo soltou uma nota. Deixa eu ler ela aqui pra vocês. Abre aspas. Olá, aqui é a JYP Entertainment. Houve uma grande perturbação no voo do Twice do Japão hoje, quando um perseguidor estrangeiro estava a bordo do mesmo voo. O perseguidor tentou continuamente alcançar Nayeon, mas devido a uma resposta imediata, felizmente nenhum dano foi causado diretamente ao artista, mas elas expressaram muito desconforto e ansiedade. Atualmente Nayeon está sob vigilância policial devido a esse problema e apesar dos avisos repetidos da polícia e da própria Nayeon de que ele nunca deveria se aproximar dela, ele continua ignorando-os, elevando a voz para nossa equipe e colidindo com ela. O perseguidor estrangeiro continua a se comportar sem qualquer remorso por suas ações, apesar dos avisos consistentes. Anunciamos que tomaremos imediatamente uma ação legal contra ele no mais alto grau possível. Também estamos cientes de que as informações de voo dos artistas foram vendidas e distribuídas ilegalmente. Gostaríamos de dizer que continuaremos a procurar medidas para erradicar completamente esse problema. Gostaríamos de expressar nossas sinceras desculpas aos passageiros a bordo que possam ter sido bastante incomodados por esse problema. Tomaremos medidas para impedir que isso aconteça novamente. Obrigado, JYP Entertainment. Simplificando, a Nayeon e o Twice estão sendo protegidas por agentes da polícia. Isso significa que o Josh não pode tentar se aproximar delas novamente, caso contrário será configurado como crime. Foi divulgado também que a polícia disponibilizou para todas as integrantes smartwatches, que são relógios que possuem uma espécie de localizador, assim elas podem acionar a polícia imediatamente quando se sentirem ameaçadas. Além disso, foram colocadas patrulhas policiais em áreas próximas à empresa e no dormitório do Twice. O Stalker, como ficou sem nenhuma alternativa, decidiu retornar para a Alemanha, mas antes ele vazou o número de celular da Chaeyoung. A partir desse ponto, a JYP percebeu que não se tratava de uma pessoa qualquer, afinal ele estava tendo acesso a informações pessoais das membros, e a Nayeon foi colocada em medida protetiva contra o Stalker, ou seja, ele não poderia se aproximar mais dela. E também, caso ele fosse visto desembarcando na Coreia do Sul, imediatamente a polícia seria acionada. O Josh não teve outra escolha a não ser permanecer na Alemanha e ele continuou fazendo seus vídeos para Nayeon, falando o quanto ele ama ela e outros exageros, e parecia que finalmente esse caso teria um fim. O Stalker não voltaria mais para a Coreia. Tanto é que foi o que aconteceu. Nesses 2 últimos anos, não se ouviu mais falar sobre ele. A questão é que nesse meio tempo, em 2020, começou a pandemia, então realmente ficou mais complicado viajar. Vários voos foram cancelados, ocorreu a quarentena e até então não se sabia se ele realmente desistiu de tentar encontrar a Nayeon ou se a pandemia atrasou seus planos. Foi então que agora, em agosto de 2022, o Josh publicou um vídeo que deixou muitos onces preocupados. No vídeo, ele aborda questões como não ter concordado com a renovação de contrato da Nayeon com a JYP e que estava pensando em viajar novamente para a Coreia em outubro desse ano. Isso aterrorizou os fãs que estão fazendo o possível para notificar a JYP sobre o retorno dele. A questão é que esse Stalker não é uma pessoa qualquer. Ele já demonstrou que não é difícil para ele conseguir informações privadas sobre o Twice, como os lugares que a Nayeon frequenta, os horários de voos do grupo
e até mesmo o número de celular de uma das membros. Ele tem uma tendência psicopata, onde ele criou uma realidade onde ele e a Nayeon se amam e é JYP quem impede eles de se encontrarem. E também ele já ameaçou a vida da Nayeon caso a mesma começasse a namorar ou rejeitasse os sentimentos dele. Ele não é que nem o Oli London, que fica lá no canto dele fazendo palhaçada. O Josh é muito mais perigoso. E se a JYP continuar dando brecha pra ele, uma hora ele vai conseguir encontrar a Nayeon. Além disso, na última vez que o Stalker deixou a Coreia, a Nayeon retirou a medida protetiva que tinha contra ele. Não se sabe por que ela fez isso, mas aparentemente, como ele não estava mais na Coreia e não houve mais nenhum encontro com ele, talvez pensaram que agora ela estaria segura e que ele não voltaria mais para a Coreia. O problema é justamente que eles baixaram a guarda. Ele já deixou bem claro que não é um fã do Twice ou da Nayeon, pois ele poderia ir em eventos de fãs para conhecer ela pessoalmente. E isso não seria algo difícil para ele, já que ele não só tem dinheiro para ir para a Coreia e perseguir a Nayeon nos lugares que ela esteve, como também pegar um voo na classe executiva só para encontrar ela. Ou seja, ele não quer encontrar ela dentro do possível, ele quer pegar ela desprevenida, quando ninguém estiver por perto. Só por isso já é algo preocupante, não é algo que pode ser ignorado. Lembrando também que nós só tivemos essa informação porque o próprio Josh fez um vídeo avisando que ele pretende ir para a Coreia. Mas imaginem se ele não tivesse dito nada. É dever das agências manterem seus idols seguros, principalmente em casos onde a gente sabe do que o Stalker é capaz. Enfim, espero que a JYP seja transparente na forma como eles pretendem proteger a Nayeon e que não aconteça o pior. Por enquanto é isso, quero saber a opinião de vocês sobre o assunto, deixem nos comentários, vejo vocês no próximo vídeo, kisses e let it go!